Imagine um vasto campo de batalha invisível, onde não há trincheiras nem soldados em solo, mas sim uma teia de máquinas e algoritmos interligados, com total autonomia para identificar, perseguir e eliminar alvos. Isso é o cenário das redes do Guerra, algoritmos com permissão para matar. A seguir, um texto corrido e aprofundado, organizado por pontos para tornar cada ideia clara, mas fluindo como uma única narrativa. 1. A teia interconectada no coração das redes de guerra estão sensores, drones, satélites e estações de escuta, todos comunicando-se. Cada nó dessa rede capta fragmentos de informação, um ruído de radar aqui, uma imagem térmica acolá, e os transmite para núcleos de decisão baseados em inteligência artificial. Assim, o teatro de operações deixa de ser uma sequência de eventos isolados e passa a ser uma malha contínua de dados, onde uma decisão tomada em Beirute pode influenciar a atuação de um sistema de defesa em Okinawa. Esse intercâmbio instantâneo é o que dá poder aos algoritmos. Não agem sozinhos, mas partilhando aprendizados e coordenando ataques. 2. Triagem e priorização automatizadas antes de tudo. Há a necessidade de priorizar alvos. Em vez de um operador humano classificando manualmente centenas de contatos, sistemas de deep learning analisam cada assinatura menos formato, deslocamento, padrão de calor, comportamento eletrônico e atribuem uma pontuação de ameaça. Veículos blindados em deslocamento furtivo recebem maior urgência. Um comboio de civis isolado, baixa prioridade. Essa triagem ultra-rápida permite que, em meio a dezenas de milhares de detecções por dia, apenas os casos mais críticos sejam engajados pela rede Tree, algoritmos do amizade ou inimizade para evitar fogo amigo. As redes de guerra se apoiam algoritmos do identificação amigo-inimigo FF, a partir de bancos de dados criptografados e protocolos de chave pública. Cada unidade amiga transmite periodicamente um pulso que confirma sua identidade. Quando um objeto não responde corretamente ou envia um sinal forjado, os algoritmos consideram-no hostil, mas essa confiança em criptografia também abre portas a ataques de spoofing. Hackers podem criar identidades falsas para confundir ou desativar sistemas de defesa. 4. Engajamento sem próximo passo. Humano, uma vez que o sistema determina prioridade e hostilidade, parte para o engajamento. Aqui entra o conceito de kill chain totalmente automatizada. Sensores detectam e a classifica, sistemas de mísseis são mobilizados e em milissegundos a destruição ocorre. Não há confirmação de um oficial Nauha ou PCX do abortar menos apenas um fluxo de ordens digitais que grita atacar agora. Essa velocidade pode salvar vidas de soldados próprios, eliminando reações humanas lentas, mas também elimina qualquer margem de revisão moral ou legal no calor do momento. 5. Aprendizado coletivo e evolução dinâmica. Cada ação real alimenta uma base de dados global. Se um ataque a um comboio inimigo alcança êxito, os parâmetros de detecção e de cálculo de probabilidade de êxito são ajustados. Se há erros civis mortos, falha de interceptação, ocorre recalibração imediata. Esse ciclo de feedback faz com que as redes de guerra se tornem progressivamente mais eficazes e imprevisíveis. Um algoritmo que aprendeu com os erros do passado pode, no futuro, adotar padrões de engajamento completamente novos, adaptados a táticas inimigas emergentes. 6. Vulnerabilidades compartilhadas por operar em rede. Essas tecnologias também propagam falhas em cadeia. Se um ponto da malha for invadido ou contaminado, seja por um malware que manipula decisões, seja por uma falha de hardware, o erro se espalha. Imagine um satélite de vigilância que, ao ser hackeado, envia dados falsos a todos os drones conectados, vigilância inútil e ataques a alvos inexistentes. A interdependência máxima aumenta o risco sistêmico e abre espaço para guerras eletrônicas de alcance global. 7. Camadas de defesa e contra-ataques. Para enfrentar essas redes, surgem defesas igualmente sofisticadas. Escudos eletrônicos que bloqueiam sinais de comunicação. Algoritmos de irritação que geram ruídos e imagens falsas para confundir sensores. E mísseis anti-drone guiados por AI automóvel que caçam predadores autônomos. Além disso, armas cognitivas, programas de IA maliciosos podem invadir diretamente os sistemas de decisão, inserindo rotinas de autossabotagem ou redirecionando ataques para zonas erradas. 8. Responsabilidade difusa. Quando um combate totalmente digital resulta em mortes, a pergunta inevitável é:
quem deve prestar contas. O comandante que autorizou a implantação da rede, o engenheiro que ajustou os parâmetros de risco, o fabricante dos sensores, ou o próprio algoritmo que tomou a decisão final? Até hoje, não há consenso jurídico internacional que contemple a complexidade dessas cadeias de decisão. Essa zona cinzenta favorece impunidade e dificulta a condenação de responsáveis por tragédias em dilemas éticos e morais, além da responsabilidade legal. Há o dilema humano. Máquinas podem decidir sobre a vida e a morte sem empatia, compaixão ou julgamento ético. Os algoritmos avaliam números, probabilidades e padrões, mas não compreendem contextos culturais, situações de rendição ou sinais de desespero humano. Delegar decisões letais a linhas de código é abrir mão daquilo que nos torna humanos, a capacidade de misericórdia no caos da guerra. 10. Regulação internacional. Organismos como as Nações Unidas debatem tratados para proibir ou restringir armas letais autônomas. Diferentes países têm posições díspares. Alguns defendem o fator humano no circuito, exigindo confirmação humana antes de qualquer disparo. Outros apostam na superioridade de reação das máquinas. Sem um acordo global sólido, a corrida armamentista em AI só tende a acelerar, criando um desequilíbrio de poder tecnológico entre nações. 11 cenários futuros em 2035. Podemos ver satélites de vigilância interligados a frotas de drones submarinos enquanto terraços áridos de regiões remotas abrigam torres de morte autônoma. Brigadas cibernéticas atuam em paralelo, tentando interromper fluxos de dados ou reprogramar algoritmos inimigos. Em guerras simétricas, facções não estatais podem obter versões simplificadas dessas redes. Pequenas nuvens de morte operando em territórios urbanos. 12. A escolha que nos resta. As redes de guerra com permissão para matar representam um ponto sem retorno na história do conflito humano. Se as deixarmos evoluir sem controle, corremos o risco de ver guerras travadas por máquinas que aprendem e adaptam-se de forma imprevisível. Mas ainda há tempo. Precisamos fortalecer normas éticas, definir responsabilidades claras e garantir que o fator humano permaneça no cerne das decisões letais. Só assim poderemos equilibrar a eficiência tecnológica com a salvaguarda dos valores que nos definem como sociedade. Em suma, essa teia global de algoritmos autônomos redefine o conceito de guerra. Não mais batalhas de carne e osso, mas duelos de bits e decisões instantâneas. Cabe a nós decidir se continuaremos a delegar às máquinas o poder de tirar vidas ou se resgataremos a humanidade como guarda-chuva moral diante do avanço implacável da tecnologia.